Teodoro e eu vim aqui para fazer a resenha do livro O Livro das Selvas Histórias de Mowgli, este aqui. O autor se chama o escritor se chama Rudyard Kipling e é da adaptação de Bruno Berlendes de Carvalho, da escritora Vertec Editores. Bom, o livro ele é dividido em em 5 histórias. A primeira se chama Mowgli e seus irmãos. Ela conta como que Mowgli foi achado pelos lobos da alcateia Siuni. Primeiro, o tigre Shere Khan, que era o vilão da primeira história, ele caçava gados perto das aldeias dos homens. Então, um dia ele achou um filhote de homem, que era como eles chamavam, era um bebê. Então, ele estava levando na boca e o bebê caiu e foi engatinhando, até que ele chegou na caverna da mãe e do pai lobo. Então eles o pegaram e no dia da reunião do conselho do povo livre, que é o povo lobo lá, eles levaram o filhote para ver se eles podiam ficar com ele. Então o Bagheera, que era a pantera negra, e o Balu aceitaram ajudar o filhote e o Bagheera pagou um touro por ele. Então aquela, que era o líder da alcateia, decidiu deixar ele ficar. Então ele foi caçando, aprendendo a caçar, aprendendo a correr, tudo. E depois de um tempo, o Bagheera ensinou para ele que uma hora ele ia ter que voltar para a aldeia dos homens. Então ele decide ir lá pegar a planta vermelha, que era o fogo, que eles chamavam de planta vermelha. E o Shere Khan um dia foi lá na caverna dos pais dele pedir para levar ele, porque ele era a caça de Shere Khan. Então os pais não deixam e ficam bravos e mandam o Shere Khan embora. Então o Mowgli vai lá na aldeia dos homens e pega a planta vermelha e depois volta. Num dia, numa reunião, todos queriam que o Mowgli fosse embora porque já se passaram muito tempo e os lobos que deixaram ele ficar eram velhos. E como começaram a nascer os novos, eles entraram pro lado do Shere Khan e todos queriam que o Mowgli fosse embora. Então o Mowgli ele pega a planta vermelha, a flor vermelha, e espanta todos eles, que eles tinham muito medo disso. E queima a pele deles e fala que um dia ele vai voltar. E assim acaba a primeira história. Aí vem a segunda história, que é quando o Mowgli ele vai para a aldeia dos homens e decide nunca mais voltar para os animais. Só que aí um dia ele chegou lá, né, e como ele não era acostumado, ele foi dormir lá fora. E o seu irmão Cinza, que era um dos seus 4 irmãos, foram lá na aldeia dos homens para ver ele. Aí ele decidiu ajudar o Mowgli a todos os dias falar com o Mowgli. Então o Mowgli aprendeu a língua deles, começou a contar história com os homens lá quando eles contavam e ficou lá um tempo com eles. Até que um dia ele foi criar búfalos e falou com o irmão dele que o Shere Khan tinha jurado que ia matar o Mowgli. Então o Mowgli, como tinha jurado que ia voltar com a pele de Shere Khan também, os dois eles ficaram em conflito por um tempo. Aí ele combinou com o irmão dele que se o irmão dele fosse todo dia na pedra, era porque o Shere Khan não ia atacar. E quando ele não fosse, era porque o Shere Khan ia atacar. Então um dia ele não foi. E aí ele foi falar com o Mowgli. Então ele e o Akela combinaram para fazer um plano para pegar o Shere Khan, que era de reunir os búfalos, cercar o Shere Khan com os búfalos e depois ir para cima dele. Então ele foi lá e fez isso e arrancou a pele do Shere Khan e pôs nas costas. Como ele tinha jurado para a aldeia que um dia ele ia voltar com a pele dele. Ele tinha jurado para a alcateia. Então chega um homem lá que era o caçador lá fora da aldeia e pede a pele de Shere Khan, porque quem matasse o tigre fantasma, que era como eles chamavam, ia ganhar um prêmio e o cara queria ganhar o prêmio. Então o Mowgli mandou aquela ir em cima do lobo e o cara ele contava. Corrigindo, professora, o Mowgli mandava aquela em cima do caçador que queria pegar a pele. E o caçador ele contava histórias para a aldeia lá dos humanos, dos homens, e então ele fantasiava muitas histórias. Então ele fantasiou que o Mowgli era um mago e todos começaram a tacar pedra nele, mandar ele embora, e ele acabou indo. A terceira história se chama A Caçada de Kaa. A Caçada de Kaa, ela mostra como é que o Mowgli foi salvo pela cobra Kaa.
Um dia o Mowgli, Bagheera e o Balu, que era o urso professor, o Balu tinha contado pro Bagheera que estava ensinando o Mowgli as leis da selva, como se comunicar com senha com os animais. Então, um dia o Mowgli conta para eles que foi falar com os macacos, que eram os povos sem lei. Então, o Balu fica muito decepcionado com isso, pois o Mowgli achava o Balu muito chato com as leis dele e ele não queria aprender, ele queria se divertir, então ele brincava com os macacos. Até que um dia os macacos fizeram uma armadilha pro Mowgli e acabaram levando ele. Aí o líder dos macacos foi. O líder não, né? O macaco mais forte do grupo deles foi. Porque eles não têm líder. São o grupo sem lei também, que ele chama. O macaco deles lá, o mais forte, foi levando o Mowgli até a cidade perdida, que era uma ruína lá, que já foi dos homens e que nenhum animal gosta de ir pra onde ficava homem. E foi coberta por mata e eles ficavam lá. Aí tem o Steel, que é um gavião que tava voando. Enquanto o Mowgli vê ele, ele usa uma senha que ele aprendeu com o Balu para avisar o Balu e o Bagheera sobre onde eles estavam indo, marcar a trilha dele. Então ele avisa. E o Balu e o Bagheera foram chamar a Cobra K. E mentiram, tentaram inventaram uma história para ela falando que os macacos tinham mexido com ela e ela já estava com fome, e o que deixou ela muito mais furiosa. Isso deixou ela muito mais furiosa. Então ela foi atrás dos macacos com eles. E o Balu decidiu ficar para trás porque ele era muito, ele é meio gordo, então ele não aguentava correr. Aí foi o Bagheera e a Kaa. A Kaa decidiu subir o muro por cima e o Bagheera foi pela frente. Quando os macacos viram o Bagheera, eles jogaram o Mowgli dentro do muro, que tinha umas serpentes venenosas lá, né? Que eram o grupo das serpentes. Então ele usou uma senha e elas falaram que tudo bem, que não iam picar ele, que era pra ele parar de dançar. Mas como ele tinha muito medo, ele ficava pisoteando nelas, quase matando os filhotes. Então o Bagheera começa a apanhar dos macacos e o Mowgli grita: vai, Bagheera, mergulhe no tanque. E o Bagheera deixa mais o Bagheera mais animado e ele entra dentro do tanque. Então chega a Cobra K e dá uma cabeçada em todos, acaba derrubando eles. Depois chega o Balu e leva 8 deles, só que aí a cobra já acaba com eles. Então eles pegam o Mowgli e vão pra trás. E o Mowgli conhece a K depois, né? Aí eles vão pra trás, aí a K fala pra eles ficarem longe. Ela começa a dar umas voltas em símbolo de 8, ela começa a hipnotizar os macacos. E acaba hipnotizando o Bagheera e o Balu também. Só que o Mowgli não é hipnotizado. Então ele segura os dois para eles não irem na boca dela, que era uma hipnose para eles irem na boca dela. Então esta terceira parte acaba. A quarta parte, que chama-se Cão Vermelho, é sobre quando um dia aquela diz que não está mais aguentando. Não, o aquela diz que não está mais aguentando ser o lobo que cuida da alcateia, o chefe, e decide retornar ao povo livre com um novo líder, que chamava Fal. Então, eles decidem ter um novo líder. Aí chega um lobo lá, que é um que vive sem alcateia, que caça por si próprio. Estava ensinando seus filhotes a caçar tudo. Ele voltou cheio de sangue para Alcateia, contando que os cão vermelhos, que eram os Delons, que viviam lá nos Decãs, eles, quando a caça deles ficava escassa lá, eles iam procurando outras regiões, matando tudo que via pela frente. E um dia ele deixou os seus 3 filhotes e a sua esposa caçarem, né? E quando ele acordou, no outro dia foi ver eles estavam mortos. Então ele levou 3 dos cão vermelhos, mas acabou sendo todo machucado. Então ele avisa tudo isso para eles, que o povo vai ir. E ele tem a ideia de fugir pro norte. Pro Mowgli fugir, o Aquela fala pro Mowgli fugir, mas o Mowgli diz que não. Então de noite ele e a Kaa, a serpente, bolam um plano, que era ir no rio, que tem umas abelhas lá que
são várias e elas picam e matam. Ninguém passa por lá, porque é o lugar mais perigoso. E a Kaa, que é a serpente, como ela é muito sábia, ela já viveu várias chuvas lá, porque o tempo dele é como se fosse... Eles contam por chuvas. Ela conta que uma vez tinha um viado não, um cervo, sendo perseguido por um grupo de animais. E ele pula dentro do rio para se safar, e ele não é picado pelas abelhas, só os que foram atrás dele. E o Mowgli diz por quê? Porque esse aqui é uma área muito perigosa, se fizer barulho elas saem. Porque se as abelhas estiverem dormindo e você fizer barulho e passar muito rápido, elas vão pegar quem vir depois. Então, o Mowgli ele decide fazer esse plano. Ele coloca umas pedras e mexe com os cão bravos. Aí o líder deles vai em cima dele, ele arranca o rabo e fica segurando. Então ele decide ficar indo escapando deles até que chega de noite, que as abelhas vão dormir. Ele acorda todas elas e passa no rio, onde a serpente carrega ele pelas costas aqui. Aí eles vão indo, passam o rio, aí só sobram alguns cães vermelhos. Eles começam a ter uma guerra entre os lobos e os cães vermelhos. Então o Akela acaba levando alguns cães, mas ele acaba ficando muito fraco. E ele diz para o Mowgli para voltar para casa, né? Que já que ele não, como é que se diz? Já que ele era um homem, ele tem que voltar para a aldeia dele. E como ele não queria voltar, ele fica triste, mas o Akela diz para ele voltar, porque se ele nasceu homem, ele é homem. E aí tem a última parte que chama a Estação do Novo Assunto. A Estação do Novo Assunto conta que nessa estação, que é depois do inverno, depois que quando começa a primavera, eles cantam uma canção, todos os animais, e eles deixam o Mowgli sozinho. Então um dia ele chamou os quatro, que era o grupo de irmão deles lá, pra ir curtir com ele, né? E os irmãos vão lá e dizem não, porque eles decidem ir cantar sozinho. Então o Mowgli, ele decide ir pro pântano. E quando ele tá lá no pântano, deitado numa pedra, ele sente uma coisa estranha na barriga. Então ele pensa, eu tomei veneno, posso morrer. Só que aí lá no fundo do pântano ele vê um pontinho brilhante que era a flor vermelha, o fogo. Então ele decide descer lá pra baixo pra ver o que é. Quando ele chega lá, ele ouve umas vozes de homem, e então ele decide falar bem baixinho. Ele conhecia aquela voz e fala Messua, Messua, que era a sua mãe que ele conheceu lá na aldeia dos homens. Então a Messua vai lá e responde ele, quem é? Então ele mostra o rosto. Aí ela fala assim, você é uma divindade minha ou é meu filho? Aí ele fala assim, eu sou seu filho. Aí ela vai lá e fala assim, então qual é o nome que eu te dei? Ele diz, Natu. Aí ela fala, é você mesmo então. Aí ele vê o irmão dele, ela fala, quem é esse? É meu irmão. É seu irmão. Eles me expulsaram da aldeia dos homens porque quando pensaram que você era um mago, me mandaram ir embora. Então eu fui embora com seu marido, com seu pai. E ele morreu há 2 anos, há 1 ano. E este aqui é seu irmão que tem 2 anos. Então ela fala assim, se você for mesmo Natu, brinque com seu irmão. E se você for uma divindade, proteja ele de todas as coisas ruins da selva. Aí ele falou, não, eu sou Natu mesmo. Então ele acaba brincando lá, toma um leite e o leite conforta a sua barriga. Então ele tá dormindo lá e no outro dia ele acorda. Aí ele tá com saudade de voltar pra selva e uma pata cinza abre a porta. Aí a mãe dele assusta, ele fala assim, saia daqui, porque não veio quando te chamei, já vou falar com você. E quando vai ver é um dos seus irmãos lá do grupo Os Quatro, que era o irmão cinza dele. E o irmão cinza dele conta pra ele que eles tinham ouvido, só que eles foram cantar. E então ele pergunta pro Mowgli se o Mowgli quer ir pros humanos, pros homens, ou se ele quer ficar com os animais. Então reúne Kaa e Balu e o irmão cinza. E o Bagheera não tava lá. Então eles começam uma discussão e o Mowgli tá em dúvida se ele volta para a tribo dos homens. Então ele acaba decidindo que quer ir mesmo para a tribo dos homens. E o Balu explica que se um dia ele voltar para a tribo dos animais,
ele vai ser muito bem-vindo. Todos vão ungir ele porque ele era considerado o mestre da floresta. Então o Bagheera pula lá de trás e diz para ele poder ir mesmo, porque a espécie que você nasce é a espécie que você termina. Então o Mowgli vai embora para a aldeia dos humanos, ele dá um abraço em todos e acaba voltando para a aldeia dos homens. Este é meu livro, muito obrigado, tchau. Professora, me esqueci, falei fim. Eu achei o livro muito bom, é muito interessante. Os 5 segmentos é dividido certinho. A história ela é direta, não tem nenhuma intervenção nos fragmentos, então é tudo muito bom. Gostei muito do livro, achei muito legal, professora. Obrigado, tchau.